Tudo bem, pessoal? A gente vai dar início agora à nossa videoaula sobre sociologia, né? Basicamente sobre o início da sociologia, o surgimento da sociologia, assim, em qual contexto ela surge, o porquê ela surge e basicamente qual a função dela também, né? Então a gente pode deixar essas três questões guiar a gente, né? Por que ela surge, como ela surge e aonde ela surge, né? Lembrando aqui, né, para deixar claro para vocês que essas videoaulas elas estão sendo feitas baseadas nos PETs, que foi lançado pelo Estado de Minas Gerais, né? E é uma espécie de uma aula complementar, digamos assim, as aulas que vocês já estão tendo tanto na Rede Minas e também do, das aulas que vem no PET, né? Do material que está vindo no PET. É a partir desse material que a gente vai trabalhar e é a partir desse material que a gente vai tá focando e está estudando, porque vai ser esse material que vai ser cobrado de vocês quando retornar à normalidade. O que vai ser cobrado de vocês vai ser essas aulas que vocês estão tendo pelo PET. Vai ser esse material que vai ser cobrado de vocês. Vai ser as aulas virtuais, né? As aulas online que vão ser cobradas de vocês. Aquela questão toda, assim. Então, pensando nisso, eu trouxe essa videoaula para acrescentar um pouco enriquecer um pouco mais o PET, porque ele é feito muito rápido ali, né? São várias matérias, tem que ser rapidinho e tal. Pensando nisso, a minha ideia é de trazer os conceitos mais importantes dessa aula. Lembra que a gente está na primeira semana, e a primeira semana ela está relacionada com a questão do surgimento da sociologia, senso comum e conhecimento científico, tá certo? Então, vamos lá. Né? Quando a gente fala de conhecimento, ou de formas de conhecimento, ou de saber, isso basicamente é exclusivo do ser humano. É uma exclusividade humana. Isso vem da capacidade do ser humano de ser racional, né? Da capacidade do ser humano olhar para os problemas e procurar o quê? A melhor forma de solucionar eles. Né? O que eu faço para solucionar os problemas? Qual a melhor maneira de agir em determinada situação? Isso que a gente chama de capacidade racional. E é isso que o ser humano tem, né? Isso que é o conhecimento, né? E, logicamente, de determinadas situações, elas vão querer determinados tipos de conhecimentos, né? Se você está numa aula de matemática, por exemplo, o que se requer de você é o que? Um conhecimento mais técnico, um conhecimento matemático, um conhecimento de cálculo, um conhecimento de exatas, de exatidão. Quando você está numa aula de história, de filosofia, de sociologia, o que requer de você é um conhecimento que é mais humano, um conhecimento que de pensar, de refletir, de debater, de colocar suas ideias, de formular suas ideias e elaborar suas ideias, ou seja, é um conhecimento menos exato, é um conhecimento mais abrangente, digamos assim. Então, para cada tipo de situação, a gente tem determinados tipos de conhecimento. Se eu estou numa aula de matemática, eu tenho que usar um determinado tipo de conhecimento. Se eu estou numa aula de sociologia, eu tenho que usar um determinado tipo de conhecimento. E é assim que vai ser em todas as ocasiões da vida, tá certo? E quando a gente fala isso, o que é muito falado pra gente, o que a gente tem que ter bem gravado isso, é que existem basicamente 4 formas de conhecimento, que são
dos indivíduos, que são dos seres humanos. Os seres humanos, eles têm 4 formas de conhecimento que elas são usadas todos os dias. Todos os dias elas são usadas por todos nós. Essas 4 formas de conhecimento, né? Que é o conhecimento religioso, o filosófico, o científico e o senso comum. O, o PET está mais voltado para o senso comum e para o conhecimento científico. Ele não dá tanta atenção assim para o conhecimento religioso e filosófico. E acredito que é porque realmente é mais interessante focar na ideia de conhecimento científico e na ideia do senso comum. É mais importante para a gente ter essa noção, assim. Mas é importante ressaltar aqui que nenhuma forma de conhecimento é superior à outra. Nenhuma forma de conhecimento ela é melhor do que a outra. Estaria errado eu afirmar que a ciência é o conhecimento da verdade, é o conhecimento verdadeiro. Ou afirmar que a religião é a única verdade. Não. O que existe é o quê? Diferentes situações onde cada situação requer um tipo de conhecimento. Então não é errado falar que um conhecimento é melhor do que o outro. O que a gente tem que falar é que o quê? Que existem situações em que cada conhecimento é mais apropriado. Né? Eu gosto sempre de dar um exemplo aqui para ficar fácil para a gente. Se eu estou saindo de casa, eu olho para o céu, vejo que o céu está todo nublado. Eu pego meu guarda-chuva e saio. Por que eu faço isso? Eu faço isso porque eu sei, me ensinaram, eu aprendi desde pequeno que o céu nublado significa que vai chover. Não é porque eu fiz um cálculo das ondas marítimas que estão trazendo nuvens com altas chances de chover. Não é isso, eu não estou usando ciência para fazer isso. Tá certo? Então, é basicamente pensar nisso, pensar que esses 4 conhecimentos, eles existem e eles devem ser, eles devem coexistir de maneira pacífica. De maneira pacífica. Isso seria o ideal para a sociedade, né? Que os conhecimentos eles convivessem no mesmo espaço de maneira harmoniosa. Muitas vezes isso não acontece, né? A gente, na modernidade, nos dias de hoje, é muito comum a gente ver no Oriente Médio, por exemplo, né? Israel, Palestina, os países do Oriente Médio, Síria, Iraque. É muito comum a gente ver inúmeras guerras acontecendo nesses países. Por quê? Porque por causa de uma ideia de que existe uma religião que é verdadeira, de uma única religião que deve ser seguida por todos. Ou seja, isso não deve ser tido como uma verdade absoluta. O que a gente deve entender é que cada um tem sua forma de conhecimento, cada situação requer sua maneira de conhecimento. É assim que a sociedade trabalha de maneira harmoniosa, de maneira democrática, de maneira plural, né? Pensando que tá aí, os conhecimentos estão aí e todo mundo pode usar ele da forma que quiser e eles podem conviver de maneira pacífica entre eles. Tá certo? Lembrando aqui que a gente vai focar na questão do conhecimento científico e do conhecimento do senso comum. Né? A gente vai focar mais nessas questões porque elas são mais importantes e elas aparecem com mais frequência aqui pra gente. Então vamos lá então. O que é senso comum? Né? Basicamente, senso comum é aquele conhecimento que a gente usa no dia a dia. É aquilo que a gente aprendeu, que foi ensinado pra gente desde que a gente é pequeno, aquilo que é passado de geração em geração, aquilo que a gente é educado para fazer. É aquele conhecimento que a gente é ensinado pra gente. A gente faz aquilo porque a gente aprendeu assim. E o senso comum ele é muito utilizado. Ele é o conhecimento mais utilizado. Por quê? Porque ele resolve questões práticas do nosso dia a dia. Vou dar um exemplo. Se eu quero comprar pão, por exemplo, o que eu faço? Eu vou na padaria que é mais perto da minha casa. Eu não vou fazer um levantamento científico de todas as padarias da cidade
E qual a padaria que tem o melhor custo-benefício? Não, eu não vou fazer isso. Eu vou na padaria mais próxima da minha casa para comprar pão. Ou seja, eu vou resolver o meu problema de uma maneira muito prática, de uma maneira muito específica. Isso é o senso comum, esse tipo de conhecimento, esse conhecimento simples, né? Que muitas das vezes tá a ver com simpatias, com essas afirmações que a gente escuta, né? Ah, toda mulher nasceu para ser mãe, todo político é ladrão, todo carioca é malandro, esses tipos de essas afirmações que generalizam, né? São maneiras de generalizar o comportamento dos indivíduos, né? E o senso comum, quando ele se torna essa maneira de generalizar, quando ele passa a generalizar o comportamento, a gente vai perceber que é problemático, que há nisso um problema, né? Por quê? Porque quando a gente generaliza um comportamento, a gente está tirando a individualidade da pessoa, né? Será que toda mulher realmente nasceu para ser mãe? A gente sabe que não. Tem mulheres que não têm vontade de serem mães. Será que todo político é ladrão, é corrupto? A gente sabe que não. Tem pessoas lá que está comprometida a ser um bom político e por aí vai. Ou seja, esse é o perigo do senso comum. A gente cair nessas generalizações de comportamentos. Então isso é uma coisa que a gente deve se evitar, tá certo? E a gente chega agora no conhecimento científico, né? O conhecimento científico, de certa forma, ele é moderno. A gente pode falar que o senso comum, ele é mais antigo do que o conhecimento científico. O conhecimento científico, ele surge junto com a modernidade, por assim dizer, né? Junto com com a revolução científica que vocês devem ter visto nas disciplinas de história, acredito eu, né? E o conhecimento científico, ele vai ser o quê? Ele vai ser, antes de mais nada, ele vai ser uma forma de conhecimento que está preocupada em saber da verdade, está preocupada em evidências. Eu quero entender a verdade dos fatos. Não me interessa nada além da verdade. Isso é o conhecimento científico. E ele vai fazer de tudo para chegar até a verdade. Ele vai utilizar vários e vários métodos para chegar até essa verdade, né? E quais que são essas ferramentas que é utilizada pelo conhecimento científico para alcançar a verdade? Né? Observação, experimentação, condução de hipótese, amostragem, métodos, validação. Tudo isso é feito para eu ter certeza. O conhecimento científico ele quer ter certeza. Né? Vamos dar um exemplo. Né? A gente está vivendo uma pandemia. A gente está vivendo uma pandemia de um novo vírus que ninguém conhece, que há muito poucos estudos há muito pouco estudo desse vírus, e já tá sendo feito que várias pesquisadores estão trabalhando para tentar descobrir a vacina. Essa vacina ela só vai ser colocada para as pessoas quando tiverem certeza de que ela não causa nenhum problema, de que ela é 100% segura. Ou seja, quando se tiver feita a observação, a experimentação, a condução, a amostragem, métodos, validação, quando a vacina passar por todos esses elementos, aí vão poder falar, olha, é uma verdade que ela cura o vírus, que ela mata o vírus, que ela te deixa imune ao vírus. Então, as pessoas, tá aí, todo mundo pode tomar vacina. Pode tomar vacina e ficar livre do coronavírus e a gente pode viver longe dessa pandemia. Acabou a pandemia. Foi assim que aconteceu com as outras doenças no passado. É assim que acontece com as doenças, né? Então, é nesse sentido que a ciência ela caminha. Ela está através de verdades. Eu quero somente verdades. Eu não quero que você fale para mim o seguinte: ah, eu acho que, vamos lá, uma questão que está acontecendo muito, que está muito presente, né? Muita gente tem falado que a cloroquina é um remédio que ajuda no combate ao Covid-19. Não tem nenhum estudo científico que comprova isso. Não tem nenhum estudo científico que comprova 100% o quê? Que esse medicamento combate o Covid-19, combate o coronavírus. Não tem nenhum estudo científico que comprove isso. Então, o quê? Então, quando uma pessoa fala isso, fala, olha, cloroquina, tal, ela não está usando a ciência.
Por quê? Porque ela não tem certeza do fato. Ela não tem certeza, né? Hoje, se a gente olhar, você tem mais de 30 mil pessoas, né, na Inglaterra, mais de 30 mil pessoas sendo testadas pelas faculdades inglesas para se tentar buscar a imunidade do coronavírus. Essas 30 mil pessoas, elas vão ser colocadas em todos esses requisitos de observação, experimentação, condução da hipótese, amostragem. Para quê? Elas vão ser para ter certeza de que a vacina ela pode sim ser levada para a população toda, que ela é certo que ela combate o vírus. Então esse é o principal elemento da ciência. Essa é a busca pela verdade, a busca pelo fato, pelo que é verdadeiro, né? O que só o que me importa é a verdade. O que me importa é a ciência, é a verdade, porque a ciência pode provar, ela pode provar a verdade. E aí a gente tem aqui um outro ponto que é o quê? Que a sociologia ela é uma ciência. Sociologia ela é uma ciência. Assim como a medicina é uma ciência, a engenharia é uma ciência, a psicologia é uma ciência. A sociologia ela é também uma ciência. Só que ela é uma ciência nova, uma ciência que surge de uma maneira surge há pouco tempo, digamos assim, né? E como que ela surge, né? Ela surge basicamente por conta da Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial que acontece na Europa, ali na Inglaterra, no início do século XIX, final do século XVIII, a Revolução Industrial ela transforma a sociedade de uma maneira jamais vista, né? A sociedade ela passa por profundas mudanças, mudanças sociais, mudanças econômicas, né? Políticas. As pessoas agora trabalham numa fábrica. Agora você tem várias fábricas nas cidades. As cidades estão crescendo muito e os trabalhadores estão saindo do campo indo para a cidade. Ou seja, há uma profunda transformação na sociedade e na forma com que as pessoas viviam. E aí, quando isso acontece, surge o questionamento. Olha, o que vai acontecer com essas transformações? Para onde a gente vai? Essas transformações são boas? São ruins? Tá, ok. Tá acontecendo várias mudanças. As pessoas estão começando a trabalhar em fábricas. As pessoas estão indo para a cidade e várias indústrias surgindo, mas isso é bom ou ruim? Né? Então, é a partir disso, é a partir dessas transformações que começam a surgir várias perguntas. Olha, isso é bom, olha, isso é ruim, tem um lado bom, tem um lado negativo. É a partir disso que vai surgir a ciência, a sociologia, com vários autores buscando criar teorias para explicar isso, para explicar o que está acontecendo, para explicar os lados positivos e os lados negativos dessas transformações da Revolução Industrial. Assim nasce a sociologia. A gente pode seguramente afirmar que a sociologia ela é filha da Revolução Industrial. Ela é filha dos eventos da Revolução Industrial. Para, a partir disso, pensar ela de uma maneira crítica. Pensar ela de uma maneira que ela pode ser mudada, de que ela pode ser melhorada e por aí vai. Tá certo?